Olá, meus amigos, meus irmãos, sejam muito bem-vindos novamente à nossa exposição da terça tarde do nosso Centro Espírita Leon Denis. Hoje, particularmente hoje, iniciamos uma série de estudos sobre a obra do nosso patrono. Até porque dia 1º de janeiro ele estaria fazendo 175 anos da sua última encarnação aqui na Terra. Então vamos nos preparar para essa reunião, como de sempre, fazendo uma prece de início, de preparação. Então, aqueles que quiserem fechar os olhos e nos acompanhar, sejam bem-vindos. Levemos o pensamento a Deus, nosso Pai, a nosso Mestre Jesus, agradecendo primeiramente a oportunidade de estarmos aqui reunidos, pedindo e rogando a eles que permitam que os mensageiros amigos estejam conosco, nos auxiliando, nos trazendo bons fluidos, nos inspirando, para que possamos trazer a todos as melhores lições, os melhores ensinamentos que este Espírito, tão reconhecido a nível espiritual, nos deixou aqui na Terra. Obrigado, Pai, por mais esta oportunidade e fica conosco agora e sempre. Que assim seja. Pois bem, meus amigos, para nós iniciarmos essa reunião, eu vou compartilhar a minha tela com vocês, até porque, dessa forma, a gente consegue ir passando para vocês o que programamos aqui, o nosso estudo, ok? Então, vamos lá. Deixa eu compartilhar. Aí, pronto. Então, essa obra completa se chama O Problema do Ser do Destinador, de Leon Denis. Nós vamos tratar especificamente da primeira parte, Problema do Ser. Então, Leon Denis nasceu numa aldeia chamada Fongue, situada nos arredores de Tours, em França, a 1º de janeiro de 1846, numa família humilde, e ele cedo conheceu por necessidade os trabalhos manuais e os pesados encargos da família. Ele é considerado um gigante, né, um titã espiritual. É considerado o filósofo do espiritismo, e a Federação Espírita Brasileira lançou neste mês a campanha de Letras que Apontam Estrelas, em memória, em estudo à obra de Leon Denis. Então, aqui nesse nosso estudo, muito longe de esgotarmos qualquer tema, a nossa intenção aqui é o despertar do interesse dos amigos na vida e obra desse baluarte do Espiritismo. Dessa figura extraordinária de uma escrita, de uma letra poética, filosófica, lírica, muito forte, muito incisiva, provocante mesmo, com um pensamento encadeado que podemos discernir pela própria estrutura de suas obras como sendo um pensamento metódico, lógico, enfim. Ele traz a nossa razão realmente, fazendo com que os nossos pensamentos busquem o entendimento daquilo que ele nos traz. Essa obra, Problema do Ser, do Destinador, é uma obra muito completa. Ela foi lançada em 1917 e traz os testemunhos, os fatos, as leis. Ele era um cientista, era um filósofo, era um poeta, e ele traz dentro desta obra os estudos experimentais sobre os aspectos ignorados do ser humano. As personalidades duplas, a consciência profunda, a renovação da memória, as vidas anteriores e sucessivas. Tenho certeza que todos os espíritas já viram essa obra, nessa capa, inclusive, que foi uma capa de lançamento da Federação Espírita Brasileira, uma das primeiras capas, onde esse trabalho dele foi muito divulgado, difundido, não só dentro da comunidade espírita, mas nos meios também científicos. Nós vamos estudar a primeira parte dele, que trata sobre o problema do ser, onde o autor analisa o que somos e qual a natureza de nossa personalidade. Ali tem 12 capítulos.
Fala sobre a evolução do pensamento, o critério da doutrina dos espíritos, o problema do ser, a personalidade integral, a alma e os diferentes estados do sono, o desprendimento e exteriorização de projeções telepáticas, traz também manifestações depois da morte, estados vibratórios da alma, que é a memória, né? A evolução e finalidade da alma, a morte, a vida no além e as missões à vida superior. Então, cada capítulo desse dá uma exposição completa. É impossível aqui, durante 30 minutos, nós trazermos o entendimento todo dessa primeira parte desta obra. Mas aqui eu trago um gostinho para que vocês busquem o entendimento, que busquem essa obra, ler, se aprofundarem nos temas, que todos os temas são bastante pertinentes, profundos, e não só iriam saciar a nossa curiosidade, mas também nortear o nosso pensamento e as nossas ações, atitudes, dentro de uma forma melhor de entender a vida e nos prepararmos para o futuro, para o depois. Essa obra é tão importante que algumas editoras separaram ela em 3 livros, fizeram uma coleção de Leon Denis. Eles criaram uma obra chamada Problema do Ser, que é parte dessa obra no todo, né? O Problema do Destino e o Problema da Dor. São 3 obras que eles montaram uma coleção. Também ficou bastante acessível e fácil entendimento. Tá? Mas o Problema do Ser, Leon Denis analisa o que somos e qual a natureza da nossa personalidade. Que é o primeiro problema que se apresenta ao pensamento, é o do próprio pensamento, ou antes do ser pensante. E ele nos diz que é isso, para todos nós, um assunto de capital importância, que domina todos os outros e cuja solução nos reconduz às próprias origens da vida e do universo. É o pensamento humano como um todo. Cabe aqui uma pergunta: qual a natureza da nossa personalidade, então? Comporta um elemento suscetível de sobreviver à morte? Será que isso acontece? E a essa resposta, ele nos diz que estão afetas todas as apreensões, todas as esperanças da humanidade. Que o problema do ser e o problema da alma fundem-se num só. É a alma que fornece ao homem o seu princípio de vida e movimento. A alma humana é uma vontade livre e soberana. É a unidade consciente que domina todos os atributos, todas as funções, todos os elementos materiais do ser. Como a alma divina domina, coordena e liga todas as partes do universo para harmonizá-las. A alma imortal, porque o nada não existe. E nenhuma coisa pode ser aniquilada. Nenhuma individualidade pode deixar de ser. Então, isso nos remete a outras perguntas, como, por exemplo, de onde vim? Quem sou, de onde vim, para onde vou? Esse pensador francês, Leon Denis, vem responder essas célebres questões nessa obra magnífica. Durante a Primeira Grande Guerra, Leon Denis foi a verdadeira trincheira em defesa da sobrevivência da alma, da espiritualidade do ser. E essa Primeira Grande Guerra, ela aconteceu de julho de 1914 e durou até novembro de 1918. Enquanto a ciência dizia que as células do cérebro são os verdadeiros órgãos da alma, que o germe material contém o ser completo, físico e mental, Leon Denis defendia que a matéria não pode gerar qualidades que não tem. Átomos, sejam triangulares, circulares, curvos, não pode representar a razão do gênio, o amor puro, a sublime caridade. O cérebro, dizem, cria a função. Mas é possível compreender que uma função possa se conhecer, possuir consciência e sensibilidade? Como explicar a consciência, a não ser pelo espírito? Ela vem da matéria? Então são questões que até hoje as pessoas se perguntam.
E ele nos diz que o organismo material não é o princípio da vida e das faculdades. É, ao contrário, é o seu limite. O cérebro não passa de um instrumento com a ajuda do qual o espírito registra as sensações. Poderia ser comparado a um teclado, segundo ele, em que cada tecla representaria um gênero especial de sensações. Mas quem as toca é o ser, é a alma. Isso nos traz coisas maravilhosas. Faz com que realmente possamos voar, né? E isso vem de encontro com a evolução do pensamento. Só conseguimos pensar desta forma ou buscar esse entendimento à medida que o nosso pensamento evolui. Há uma lei que rege a evolução do pensamento. Como a evolução física dos seres e dos mundos, né? A compreensão do universo se desenvolve com os progressos do espírito humano. A ciência vem alargar-se sem cessar seu campo de exploração. Todos os dias, nos diz Leon Denis, com o auxílio de seus poderosos instrumentos de observação e análise, descobre novos aspectos da matéria, da força da vida, da força e da vida. Mas o que esses instrumentos verificam, já há muito tempo havia que o espírito os discernia, porque o voo do pensamento precede sempre e excede os meios de ação da ciência positiva. Os instrumentos nada seriam sem a inteligência, sem a vontade que os dirige. Não obstante, o espírito humano avança passo a passo no conhecimento do ser e do universo. O nosso saber quanto à força e à matéria modifica-se dia a dia. A individualidade humana revela-se com aspectos inesperados, provando mais uma vez que a alma, que a individualidade humana não vem do corpo, porque ela supera, suplanta quaisquer questões materiais. Essa evolução do pensamento nos remete para uma personalidade integral. A consciência, o eu, é o centro do ser, a própria essência da personalidade. Ser pessoa é ter uma consciência, um eu que reflete, examina-se, recorda-se. Poder-se-á, porém, conhecer, analisar e descrever o eu, os seus misteriosos recônditos, as suas forças latentes, os seus germens fecundos, as suas atividades silenciosas. Leon Denis nos diz que as psicologias, as filosofias do passado tentaram, de balde tentaram. Os seus trabalhos não fizeram mais do que tocar de leve a superfície do ser consciente. Porque em nós se reflete, se repercute todo o universo, na sua dupla imensidade, a do espaço e do tempo. No espaço, porque a alma, nas suas manifestações livres e plenas, não conhece as distâncias. E de tempo, dizemos porque um passado inteiro dorme nele, ao lado de um futuro que aí jaz no estado de embrião. É um filósofo. Leon Denis é um filósofo, mas também um poeta. Ele traz, na interpretação da personalidade integral, um ser que viveu antes e que transcende as realidades deste momento em que estamos vivendo, para um futuro que se almeja. Pois bem, com isso, nós partimos para a evolução e finalidade da alma. Então, qual é a nossa necessidade?
E ele nos diz que desde a hora em que caiu na matéria, qual foi o caminho que seguiu para remontar até o ponto atual da sua carreira? Precisou de passar vias escuras, revestir formas, animar organismo, que deixava ao sair de cada existência como se faz com um vestuário inútil. Reencarnações sucessivas. Todos estes corpos de carne pereceram. O sopro dos destinos dispersou-lhes as cinzas. Mas a alma persiste e permanece na sua perpetuidade, prossegue sua marcha ascendente, percorre as inumeráveis estações da sua viagem e dirige-se para um fim grande e apetecível. Um fim que é a perfeição. Esse é o fim. Então, ela percorre inumeráveis estações de sua viagem, dirige-se para um fim grande e desejável. Um fim que é a perfeição. A alma busca a perfeição. A perfeição relativa. É essa a finalidade hoje da nossa encarnação aqui na Terra. A alma se enobrece, embeleza ou cria uma atmosfera desfavorável, segundo o ideal a que visa a chama interior. Aviva-se ou obscurece-se. Que maravilha isso! Pois que somos nós, estas pessoas. Porque a alma contém no seu estado virtual todos esses germes dos seus desenvolvimentos futuros. Ela é destinada a conhecer, a adquirir, a criar, a possuir tudo. Como, pois, poderia ela conseguir tudo isso numa única existência? A vida é curta e longe está a perfeição. Poderia a alma, numa vida única, desenvolver o seu entendimento, esclarecer a razão, fortificar a consciência, assimilar todos os elementos da sabedoria, da santidade, do gênio, para realizar os seus fins? Tem de percorrer no tempo e no espaço um campo sem limites. É passando por inúmeras transformações. E no fim de milhares, ela alcançará a sua perfeição relativa. Com isso, meus queridos irmãos, tudo é graduado na vida espiritual. A cada grau de evolução do ser para a sabedoria, para a luz, para a santidade, corresponde um estado mais perfeito de seus sentidos receptivos, de seus meios de percepção. O corpo fluídico, cada vez mais sutil, diáfano, mais transparente, deixa passagem livre às radiações da alma. Daí, uma maior aptidão para apreciar, para compreender os esplendores infinitos. Daí uma recordação mais extensa do passado, numa familiarização cada vez maior com os seres e as coisas dos planos superiores, até que a alma, em sua marcha progressiva, tenha atingido as máximas altitudes. Então, chegado a essas alturas, o espírito tem vencido toda a paixão, toda a tendência para o mal, tem se libertado para sempre do jugo material e da lei dos renascimentos. É a entrada definitiva nos reinos divinos, donde só voluntariamente descerá ao círculo das gerações para desempenhar missões sublimes. A finalidade da alma, a personalidade integral, a evolução do pensamento, ele vai nos conduzir a este homem integral que precisamos ser, para nos tornarmos, em breve, um espírito puro. Ajudai a isso a visão constante dessa eterna beleza, uma penetração profunda dos mistérios e das leis do universo. E ele nos diz que nós teremos uma fraca ideia das alegrias reservadas a todos aqueles que, por seus méritos e esforços, alcançaram os céus superiores. Com isso, nessa primeira parte desta obra magnífica,
Ele traz as questões, ou responde, ou esclarece, ou documenta por fatos, né? As questões do Livro Espírita 780 e 780A. O progresso moral é sempre acompanhado do intelectual, que nos diz os Espíritos. É sua consciência, mas nem sempre o segue imediatamente, porque temos o nosso livre-arbítrio. Na 780A ele pergunta ainda, insistindo na pergunta, e como o avanço intelectual pode gerar o progresso moral? Ele nos diz que, ao fazer compreender o bem e o mal, o homem, então, pode escolher o desenvolvimento do livre-arbítrio e segue o da inteligência e aumenta as responsabilidades de seus atos. Assim, meus queridos irmãos, chegamos ao final deste momento em que trazemos nessas questões a grande problemática do ser, deste ser individual que todos nós somos, que com certeza já nos perguntamos: o que viemos fazer aqui? O que eu sou? Será que realmente a minha vida, o meu ser, nasceu comigo quando eu nasci? Mas por que eu sou tão diferente? Ou por que eu tenho certas questões e os outros não? E será que isso tudo que eu tenho hoje, tudo que eu adquiri, tudo que eu conquistei, não materialmente, mas intelectualmente e espiritualmente, se extingue na morte do corpo? Meus queridos irmãos, esta obra traz realmente belos ensinamentos sobre todas estas questões. Convido-os que aprofundem este estudo. O que trazemos aqui são meros relatos, frases, entendimentos de Leon Denis, mas são pinçados de uma obra muito rica. Fica o convite para todos nós aproveitarmos estas férias e lermos, estudarmos esta obra. Jesus esteja conosco e neste momento, para encerrarmos a nossa exposição de hoje, convido a todos para fazermos uma prece de agradecimento ao momento, à oportunidade do aprendizado, rogando sempre que Jesus esteja sempre conosco, através dos nossos mentores amigos, nossos protetores, anjos guardiões, esclarecendo-nos, auxiliando-nos, nos fortalecendo em nossa jornada. Que essa jornada seja bastante produtiva e que esta alma, que é o nosso ser íntimo, possa aproveitar bem a oportunidade que hoje temos de estarmos aqui reencarnados. Fiquemos em paz e que Jesus nos acompanhe a todos. Muito obrigado.